Oi, gurias! Meu nome é Daniela, eu sou oncologista e vim aqui pra gente conversar um pouco sobre câncer de mama. Um assunto muito importante e que se fala muito hoje em dia é a questão da alimentação e do risco de câncer de mama. Esse é um assunto complexo, é difícil de estudar, mas uma coisa que eu gostaria de deixar muito clara e que todo mundo que está ouvindo isso agora pense é o seguinte: ninguém tem culpa de ter câncer de mama. O câncer de mama acontece muitas vezes independente do que a gente come, do que a gente faz, do exercício que a gente pratica. Mas se recomenda ter uma vida saudável, para quê? Porque muitas vezes isso facilita o próprio tratamento da doença. Então, pacientes que se cuidam, fazem uma alimentação saudável, fazem exercício, têm uma vida sem muito estresse constante, embora a gente saiba que períodos de estresse são normais, mas que não seja um estresse crônico, tudo isso ajuda muito a diminuir o risco da doença e, uma vez tendo o diagnóstico, ajuda muito a passar bem pelo tratamento. Pacientes que correm, que se exercitam de maneira bem intensa, não quer dizer que não vão ter o câncer de mama. Pode até ser que o risco diminua se conseguir manter um peso, um índice de massa corporal adequado, mas mesmo pessoas magras podem ter a doença. Não depende só do que a gente faz. Depende também de genética, depende de fatores que a gente não conhece ainda. Existem fatores ambientais que não são bem estudados, existem várias questões nutricionais e não só da qualidade do alimento em si, mas o que se usa para conservar esse alimento. Existe poluição, existem tantos estudos hoje em dia que podem significar que a gente está exposto a muitos riscos para ter câncer. E a gente não sabe todos os riscos, então não fiquem se culpando e achando que porque vocês saíram da dieta, ou comeram doce, ou comeram aquele churrasco, vocês tiveram a doença ou vão ter um risco maior da doença voltar. O que está muito claro na literatura é a questão do índice de massa corporal. Sobrepeso e obesidade realmente parecem ser maléficos para quem teve o diagnóstico e para quem também ainda não teve. Por exemplo, a pessoa teve o câncer de mama, ela já está na menopausa, já existe uma dificuldade de perder peso e depois do diagnóstico engordou muito. Existem estudos mostrando que nesses casos existe um maior risco da doença voltar, quando se engorda e fica com obesidade ou com sobrepeso. E talvez isso seja real também na pré-menopausa, nos pacientes que ainda menstruam. Porque elas têm, apesar de elas terem um metabolismo mais acelerado, também obesidade e sobrepeso parece não ser bom em nenhuma situação. E a questão do tipo de alimento que come, a gente também tem que colocar na balança o estresse. Muitas vezes uma dieta muito cheia de restrições, onde não se permite alguns prazeres, causam um estresse muito grande que talvez não compense toda aquela restrição. Então a mensagem é: ninguém é culpado de ter câncer de mama e tentem sempre buscar o equilíbrio em tudo que se faz, na alimentação, no exercício, nos outros prazeres da vida e também encarar o tratamento dessa forma mais leve sem ficar se responsabilizando por tudo que acontece. As pessoas que gostam de exercício me perguntam muito se podem praticar exercício durante o tratamento do câncer de mama. E a resposta é sim, podem e devem. Quais são as restrições que podem acontecer nesse meio tempo? Algumas restrições pela cirurgia da mama, então fale sempre com seu mastologista, com seu cirurgião, para ver quando pode ser liberado para fazer exercício da parte superior aqui do tórax, então braços principalmente e a parte torácica, mas a parte de pernas e caminhadas normalmente não tem restrições. E durante a quimioterapia, inclusive, a gente incentiva que faça exercícios porque aumenta o bem-estar e pode diminuir sintomas também decorrentes do tratamento. Uma preocupação muito grande que nós da área da saúde temos é que hoje em dia tem muita informação sobre câncer de mama circulando na internet, na mídia, e muitas vezes essa informação ela não é colocada de uma maneira adequada. Então, muito cuidado. Tudo que vocês forem ler sobre câncer de mama na mídia, na internet, sempre esclareçam com a sua equipe de saúde, com as pessoas que vocês realmente sabem que vão dar uma resposta adequada, porque senão alguns mitos podem se tornar muito importantes e não terem o menor fundamento, assim como algumas verdades inventadas também que vão circulando de pessoa para pessoa. Então, a dica principal é: procurem sites confiáveis, procurem se informar com a equipe de saúde
e busquem sempre informação no Força Gurias e no Infomama, que são locais onde vocês podem ter certeza que a informação vai ser fidedigna e embasada. Então, tchau e obrigada pela oportunidade.